Olá a todos, eu como sempre sou Vlades para a História e sei coisas sobre atirar. E hoje apresento para vocês este belíssimo Mauser persa, para quem vai atirar com essas armas de exordem. Mauser persa muitas vezes significa um Mauser decente. De um dos muitos contratos que a Mauser fez ao redor do mundo, bem, aqui a Mauser não tem nada a ver com isso. E a história, na verdade, é muito mais interessante do que pode parecer. Isso nos leva até um país distante, a Pérsia. A maioria das pessoas, além das guerras que os persas tiveram com os antigos gregos, ou por exemplo a invasão do Império Persa por Alexandre o Grande, sabe pouco ou nada. Apesar de ter tido um papel muito importante na história da Ásia e do mundo, não vou resumir agora toda a história da Pérsia, porque senão não seria um vídeo sobre o Mauser persa, certo? Mas basta lembrar que, em certo momento, a Pérsia, na Idade Média, foi invadida pelo Império Mongol, um império que acabou se fragmentando. E, essencialmente, quando começa a nossa história, no final do século XIX, a Pérsia é governada por descendentes das dinastias desse Império Mongol. Eles já não são mais culturalmente mongóis, essas pessoas estão totalmente assimiladas à cultura local. Mas o governo que esse país tem é um governo do tipo antigo. Quero dizer que no século XIX, para a Europa, começará a era industrial, a Revolução Industrial. E muitas nações fora da Europa, como também a Pérsia, ela se encontrará não só sem uma indústria, ou melhor, sem ter uma indústria, mas com métodos de produção obsoletos e também métodos políticos obsoletos. É claro que a política europeia, além do fato de que produziam mais na Europa com a Revolução Industrial, a própria política europeia apresentava afinidades dinásticas e sociais muito maiores. A sociedade persa era, naquele momento, assim como a grande maioria do mundo muçulmano, uma sociedade antiga, conservadora. A Pérsia, por exemplo, o Estado persa não tinha um exército digno desse nome, não tinha tropas regulares, tropas estáveis. Se precisava se defender, quem fazia isso eram as tribos, chamava seus fiéis vassalos. Enfim, não era um Estado moderno e as potências coloniais se aproveitaram desse fato. Lembrem-se que na Pérsia foi descoberto petróleo e, obviamente, para uma nação em plena Revolução Industrial, o petróleo é algo fundamental. São dois os países que se interessam pela influência sobre o território persa, ou seja, do norte, o Império Russo, que já estava se expandindo pela estepe do Uzbequistão, do Tajiquistão, e estava chegando justamente nas regiões do Irã e do Afeganistão. E, obviamente, os ingleses que do sul, a partir da Índia, pressionavam em direção a esse mundo. A história, portanto, da Pérsia, na virada entre os dois séculos, entre o século XIX e o século XX, é a história de como se tentava administrar a forte influência entre essas duas nações. Ambos tinham interesses fortíssimos nessas regiões. Um dos primeiros passos para modernizar o exército, para criar, na verdade, do zero o exército do Irã, foi dado pelos russos. Os russos, de fato, para os iranianos, vão criar, treinar e até fornecer inicialmente os oficiais para o que será a Brigada Cosaca iraniana, a Brigada Cosaca. Essa brigada de cavalaria, repito, inicialmente também com oficiais russos, era de fato a única unidade de exército regular digna desse nome que o Irã possuía. E quando, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, explode o caos da Revolução Russa, a Brigada Cosaca é a única capaz de manter a ordem no país. O Shah, nesse momento, está muito fraco e, de fato, os ingleses dão carta branca ao comandante dessa Brigada Cosaca, Reza Pahlavi, de dar um golpe de Estado, de derrubar o Shah, ou seja, o rei, o imperador da Pérsia, e formar um novo governo. Em 1921, ele marcha então sobre Teherã e derruba o Shah. E o novo Estado Livre Persa criará uma nova constituição e uma nova nação. No entanto, para os ingleses, o fato de terem dado bastante poder a ele e de ele comandar a única unidade militar presente no país acabou se voltando um pouco contra eles. Porque poucos anos depois, em 1900, ele mesmo dará um golpe de Estado contra o próprio Estado que ajudou a criar e se nomeará a si mesmo o Shah da Pérsia. Assim começará a última dinastia da Pérsia, a dos Pahlavi, onde obviamente Reza será o primeiro e depois seu filho o sucederá, Mohammed Reza. Agora, o que acontece com esses personagens? Já vamos chegar lá. Mas uma das primeiras coisas que ele faz é encomendar muitos fuzis modernos para formar um verdadeiro exército. Claramente, a Brigada Cosaca não seria suficiente para seus objetivos de consolidação nacional. Ele precisava de dezenas de milhares, se não centenas de milhares de fuzis.
Não querendo recorrer nem aos soviéticos, pois havia caos na União Soviética, nem aos ingleses, que eram aqueles que ele tentava de fato afastar, expulsar o máximo possível, ele precisava procurar armas em outro lugar. Naquele momento, após a Primeira Guerra Mundial, não havia muitas empresas capazes de produzir um projeto confiável e também as munições necessárias. Foram feitos alguns testes e, no final, foi escolhido o tchecoslovaco WZ-29, uma versão de exportação do Mauser, produzida justamente pela famosa empresa de Brno, nos anos 30. Assim, grandes quantidades desses Mauser chegam à Pérsia. A empresa Mauser nunca teve nada a ver com esse contrato. Na verdade, eles foram feitos pela CZ, BRNO, e isso está escrito em Farsi na arma. Esses fuzis ficaram conhecidos lá na Pérsia, no Irã, e até hoje são simplesmente chamados de Brno. Claro, agora vamos falar sobre as inscrições na arma. O contrato, no entanto, não foi concluído, porque em 1939, quando a CZ foi ocupada pela Alemanha, a maioria dos fuzis já tinha chegado à Pérsia, mas não todos. A Pérsia, na Segunda Guerra Mundial, tinha uma posição ambígua. Reza Chapaclave tinha claras simpatias pelos alemães, não tanto porque gostava dos alemães, mas porque eles eram inimigos dos seus inimigos, inimigos dos russos da União Soviética, que ainda controlam politicamente por influência e, de fato, muitas áreas do norte do Irã. E, obviamente, os ingleses que o forçarão a abdicar justamente para controlar melhor o Irã e os preciosos recursos petrolíferos para a guerra, colocando no poder muito jovem seu filho Mohammad Reza Chapaclave. Mohammad Reza assumirá o país, as rédeas do país, um país em situação difícil, um país que está sendo controlado por potências externas, e ele também tentará continuar as obras de modernização que seu pai havia iniciado. Uma dessas obras de modernização era separar a religião do Estado. O Irã, ainda hoje, mas também naquela época, era um país de maioria xiita, uma das ramificações menores do Islã, menos popular entre os famosos islamistas. Na verdade, o Irã é um dos poucos países do mundo com maioria xiita, então tem essa questão, o desejo de separar o Estado da Igreja, entre aspas. Isso não agradava a muitos conservadores que viam justamente na religião islâmica uma forma de se afastar das potências europeias e expulsá-las. E é isso que vai acontecer justamente com a famosa Revolução Iraniana, nos anos 70, quando uma teocracia de orientação islâmica tomará o poder e governará o país até hoje. E o Mauser persa foi testemunha de muitos desses eventos. Foi testemunha dos tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial, da dissidência política no pós-guerra e também foi recentemente testemunha na TV. Porque quando no ano passado o Alatoia fez seu sermão publicamente na TV, muitos notaram, escreveram artigos no Ocidente dizendo que ele estava sentado segurando um fuzil, se perguntando o que está acontecendo. Agora pensem um pouco, vocês já viram várias vezes personagens muçulmanos, muitas vezes extremistas, fazendo sermões com um fuzil na mão? Pensem em Osama Bin Laden. Agora, isso não é por acaso, não é só uma declaração de olha, eu tenho um fuzil e vou atirar em você. Mas, de acordo com a tradição islâmica, o profeta Maomé fazia o sermão de sexta-feira armado. Porque eles, de fato, no início da história do Islã, eram um grupo armado. Era um grupo que conquistou a Península Arábica e depois muitas outras partes do mundo com a espada. E Maomé não era apenas um líder religioso, mas também um líder militar, e isso não devemos esquecer. Para entender essa história, Maomé, segundo a tradição, fazia os sermões segurando uma arma na mão e continuando essa tradição, até mesmo o Ayatollah faz seu sermão segurando um rifle Brno. A maioria, na verdade, foi vendida antes mesmo da Revolução, nos anos 70 também, porque estavam bastante obsoletos, mas muitos permaneceram para funções cerimoniais. Objetivamente, são rifles muito bonitos. O valor simbólico claramente é muito forte, até porque é o fuzil com o qual o Shah tentou tornar o Irã independente, de certa forma. Mas vou contar essa história para vocês. Finalmente podemos mover a câmera, ver de perto como ele é feito e, claro, depois testá-lo. O Mauser persa, como vocês podem ver, não é uma arma pequena, não cabe inteira no quadro da câmera, né? Até porque é um fuzil de comprimento total. Vamos primeiro examinar suas principais características. Tenham em mente que, mecanicamente falando, este é um Mauser 98 na versão da CZ.
Portanto, diferenças produtivas muito pequenas, mas também é preciso dizer que segue certas escolhas, como por exemplo a madeira e os mecanismos de mira. Aqueles que são genericamente chamados de Mauser de exportação é um pacote que a própria Mauser, já antes da Primeira Guerra Mundial, oferecia para muitas nações diferentes. Era, por exemplo, diferente daquele que o exército alemão havia adotado como Gewehr 98. Isso é muito evidente, principalmente nos mecanismos de mira. Vamos começar nosso tour, como sempre, pelas inscrições. A pessoa que pega um desses Mausers pela primeira vez vai se deparar com muitas inscrições que chamaríamos de árabe, mas na verdade é farsi. Existe uma certa diferença entre o alfabeto e a numeração árabe em relação ao farsi. Mas antes de tudo, vamos notar o símbolo da Pérsia, esse leão com uma espada e o sol. É uma simbologia muito antiga que já aparecia na antiguidade, no antigo Império Persa. Esse símbolo vai cair em desuso com a República Islâmica. Aliás, se vocês virem, por exemplo, os protestos no Ocidente contra a República Islâmica feitos pelos próprios iranianos, esse símbolo aparece nas bandeiras deles. O lado esquerdo da arma apresenta novamente em farsi a denominação do modelo da própria arma. Claramente, não podemos ler isso agora, mas vemos, por exemplo, no meio um ano, o ano. Na verdade, não é o ano do calendário gregoriano, mas sim o ano muçulmano em que essa arma foi adotada, 1309 do calendário muçulmano. Encontramos também o número de série da arma, que também está escrito com números persas. Por isso, quase sempre os importadores dessas armas no Ocidente escrevem de uma forma ou de outra, por exemplo, com canetas elétricas. Aqui embaixo, o número de série da arma em caracteres ocidentais. Até porque claramente pense também no aspecto legal na Itália de ir registrar a arma. Qual diabos é o número de série e o que está escrito? Claramente, melhor evitar, principalmente por questões legais. Então, uma pequena inscrição que talvez estrague um pouco a perfeição dessa arma, mas que é absolutamente necessária por questões legais. Também podemos ver perfeitamente os números. Feitos na base da mira, repito, para quem não está acostumado com essas coisas, podem parecer números arábicos banais, entre aspas, mas esses são números de série. Muito parecida com a arábica, mas diferente em alguns detalhes da arábica. Como vocês podem ver, temos uma mira que vai de 100 metros até 2.000 metros, que podemos ajustar e levantar. Este é o típico aparelho de mira dos Mausers de exportação, bem diferente daquele adotado pelos alemães. Do outro lado da arma, encontramos também o nome do Shah da Pérsia, ressaltando que essas armas, de fato, são de propriedade real. Encontramos também no cabo de madeira o número de série reafirmado. Agora vamos dar uma olhada nas características técnicas da arma. No cabo, antes de tudo, encontramos o primeiro sinal de modernidade, talvez entre aspas, porque é um cabo semi-pistola muito ergonômico para segurar a arma por trás. Aqui a arma está fechada, por isso o cabo tem um forte reforço de aço. Até porque, seja durante as campanhas, seja durante as paradas ou até usando como clava, inevitavelmente você acaba batendo o cabo em todos os lugares. A arma tem vários pontos de fixação para o cinturão, para a correia, porque, como acontecia frequentemente com os Mausers de exportação, eles colocavam todos os possíveis. Até porque diferentes unidades preferem a correia do fuzil presa de maneiras diferentes. Aqui temos o primeiro. Voltando para trás, encontramos a ação da arma, a ação a qual vamos chegar agora, mas é uma totalmente normal, salvo por alguns detalhes. Ação Mauser 98, provavelmente a mais alta perfeição que se pode ter no mundo dos rifles de ferrolho. Claramente vemos o gatilho. Outro ponto de fixação para a bandoleira, novamente os dispositivos de mira que acabamos de ver. Um guarda-mão que cobre aqui em cima da arma, que pode ser segurado dessa maneira, mas esquenta muito rapidamente. Depois encontramos uma abraçadeira que segura esse guarda-mão com outro ponto de fixação para a bandoleira e, indo para trás, um quarto ponto de fixação para a bandoleira. E esse inserto, essa abraçadeira bem grossa, típica dos Mauser, com o encaixe para a baioneta. Na frente, além disso, encontramos a mira da arma com essas grandes asas protetoras. E muito útil por vários motivos diferentes, não só para a limpeza, na haste de limpeza, mas também, por exemplo, é útil se um estojo ficar preso dentro da câmara de explosão. Por qualquer razão, a ação da arma apresenta as características típicas de todas as ações Mauser.
temos um ferrolho rotativo e deslizante, vemos um grande extrator externo, temos claramente o gatilho da arma que, se pressionado, faz o percussor avançar. Temos também, quando o percussor está armado, uma trava de segurança em 3 posições. A posição de disparo, a posição central serve para a desmontagem do ferrolho e a posição da direita bloqueia o ferrolho para que não se abra e impede o gatilho de disparar. É a clássica trava de segurança Mauser de 3 posições. Para remover o ferrolho, podemos abri-lo, puxar essa alavanca para fora, que também está conectada ao ejetor da arma, removendo assim o próprio ferrolho. O ferrolho, também na alavanca, traz novamente o número de série da arma em caracteres. Por outro lado, é um ferrolho absolutamente normal, no estilo Mauser 98, estilo CZ29. Uma coisa que veremos também durante o teste de tiro, que esta arma não tem, ao contrário de muitos outros Mauser de exportação, e que inicialmente me surpreendeu um pouco, é um hold open, né? No sentido de que quando o carregador está vazio, normalmente os Mauser não fecham o ferrolho. No entanto, este faz isso. Marginalmente torna a arma mais simples, mas é realmente uma coisa boba. O quanto isso a torna mais simples, acho que seria mais vantajoso deixar o hold open, mas esta não tem. No restante, em tudo e por tudo, é um CZ Brno, justamente, modelo 29. E com esse nome Brno, esses fuzis vão ficar famosos. Mas sabem de uma coisa? Um Mauser tão bonito não serve só para desmontar e olhar como é feito, tem que atirar com ele também. E aqui estamos nós, de volta ao estande de tiro para testar esse maravilhoso Mauser Cispersa. É uma arma realmente interessante e, de certa forma, já dá para ver o quanto discutimos sobre ela. É um fuzil, mais da Primeira Guerra Mundial ou do período entre guerras, é pesado, mas como qualquer ação Mauser, desse ponto de vista, mecanicamente é idêntico a um dos fuzis clássicos. Agora não temos o carregador em bloco, mas poderíamos carregar com ele 5 tiros de 8x57 Mauser exatamente. Uma munição bastante potente, que naquela época ainda era bastante comum, não só na Alemanha, mas também em outros países menores. Ok, carregamos 5 tiros, podemos fechar o ferrolho com a clássica alavanca reta e vamos atirar. Porque você não pode ir. Espera um momento. Ok, a munição tinha travado por um instante. Vamos esperar um instante. No caso do estopim pregar uma peça, não queremos ter uma detonação de 8mm Mauser fora dali. Ok? Ah, não engatilhou, simplesmente. Ok, ok. Acho que eu coloquei errado. Essa munição dentro da arma é pesada, é uma munição que bate forte. Aqui está, ela ejeta e, como sempre, no último tiro. Não, este não fecha. Como vocês podem ver, normalmente os Mauser 698 tendem a fechar, mas este não quer fechar. É interessante desse ponto de vista porque, repito, é uma arma da Primeira Guerra Mundial, a fabricação dela é de primeiríssima qualidade. Mas a ergonomia e alguns pequenos detalhes são absolutamente... Dá para ver que é um fuzil, de certo modo, de concepção antiga, pelo menos para os anos 20. O gatilho, típico gatilho Mauser, né? Que tem um curso longo e bastante suave e depois um disparo bonito, muito preciso. O lado talvez negativo, né? Ou melhor, o lado que faz com que hoje ele seja apreciado pelos atiradores de armas regulamentares, mas que para um fuzil de combate talvez seja um ponto negativo. Os órgãos de mira, como todos os Mauser de exportação, têm essa alça de mira minúscula, realmente muito pequena. O V, que é um pouco difícil de ver, incomoda um pouco ao tentar alinhar com o guidão, que por outro lado é bastante moderno. Essas grandes asas protetoras. Ok, vamos carregar
Quem já pegou um Mauser na vida e atirou com ele não pode deixar de ter esse sorrisão que eu tenho agora, neste momento. De fato, aqui está. O Mauser persa. Além de ser uma peça de coleção muito interessante, é uma arma lindíssima. Aqui, qualquer entusiasta de armas de fogo que queira ter um Mauser realmente excepcional em sua coleção fará uma ótima escolha adquirindo um desses Mauser. Mas como vocês podem ver, quem conhece o meu canal sabe onde queremos chegar, como vocês podem ver. É uma ótima oportunidade para, através de uma arma histórica, falar um pouco sobre a história de uma nação que está frequentemente, especialmente ultimamente, muito comentada pelos jornalistas devido a eventos geopolíticos recentes. Vocês sabem bem como se fala do Irã, do seu regime islâmico, dos seus conflitos com muitas nações ocidentais, da sua ajuda à atual Rússia. Aqui está uma arma que nos dá a oportunidade de dar um pouco de contexto a essa história. Então, obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Se vocês gostaram, se gostam de vídeos desse tipo, considerem deixar um like, um comentário aqui embaixo e se inscrevam. Ajuda imensamente um criador de conteúdo sobre armas de fogo, até porque, como posso dizer, fazer vídeos sobre armas no YouTube não é nada fácil. Se quiserem contribuir diretamente, considerem duas coisas. A primeira é se inscrever no canal ou comprar camisetas. Pagam coisas como o campo aqui atrás, até porque no YouTube não se ganha dinheiro com esses temas. A segunda coisa que vocês podem fazer é me escrever. Se tiverem armas interessantes que ainda não mostrei no canal, me avisem. Essa arma, como outras que vocês veem, foi cedida por um colecionador para este teste. Sem pessoas como vocês, meu canal não existiria. Por hoje é só e nós, como sempre, nos vemos na próxima.